Sr. Edson, que dia que é hoje? Dia 21, terça-feira. De julho, né? 21 de julho de 2020. Terça-feira, 20 horas e 45 minutos. 45 minutos. Que lugar é esse que o senhor está agora? Nós estamos fazendo culto no lar, né? E o que é esse quartinho? Passando as mensagens mediúnicas, Ah, passando a limpo, né? e o que é esse lugar que nós estamos aqui, esse O quartinho? depósito aqui é um lugar onde que eu guardo a documentação do trabalho realizado de 1971 Até hoje. até hoje. 50, E aqui tem uns 50 livros, anos. tem mais de 1000 livros nessas caixas aqui, ó. Essas caixas aqui que ainda tem que Trabalhar. trabalhar com esse. Tem um que está pronto e outros Certo. que não. Esse aqui não. Ontem, só para a gente fazer uma releitura aqui, uma lembrança. Ontem a gente encontrou um trabalho chamado Homenagem a Chico Xavier. Então, quem quiser assistir esse vídeo, basta escrever Mensagens, Poesias Mediúnicas, Homenagem a Chico Xavier, Edson Flauzino Sene. Vai encontrar 4 bloquinhos. Aí, ó. Tem um outro trabalho anterior que nós já fizemos, que chama-se Mini Bíblia Sagrada, que é o trabalho dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, em versos. Então ele pegou o Novo Testamento e colocou em versos. E ainda na data de ontem, quem quiser ler sobre esse trabalho, basta escrever Edson Flauzino Sene, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um dos evangelistas, né? Ontem a gente estava mexendo nessa papelada e descobrimos o seguinte, que ele tem uma anotação de próprio punho, aonde ele registrou as primeiras experiências mediúnicas em 1971, né? E isso foi colocado... O que é isso? Não, isso aqui, Certo. isso aqui é uma mensagem que eu... Não é do senhor, não. Essa aí é? Tudo Não, esse daí não é. Esse aqui é o seguinte, o pessoal da rodovia me pegou um dia, não sei que hora que era, de noite, Ah, e... a motinha? não, de carro mesmo. Aí o senhor fez pegou, viu eu de moto, Ah, e olhou, viu que eu era velho, né? Parou. Aí tudo do grupo inteirinho parou, fez eu fechar ali na rodovia, aqui perto do... Como é que chama aquele? Atacadão. Encostar Atacadão ali na rodovia ali, tem uma parada de veículo ali. Ele parou e queria saber. O senhor parece que é uma pessoa, quantos anos o senhor tem? Aí eu parei a moto, encostei lá. Aí eles quiseram saber, começaram a tirar o meu pulso, mandaram eu fazer um exercício. Aí falou, mas peraí, vem cá, quantos anos o senhor tem? Naquela época eu devia ter, uns 80 e por aí assim. hoje o senhor está com 85. Hoje eu estou com 85. Aí mais juntou. O senhor faz aniversário que dia? Eu faço aniversário 1º de maio. Então é o seguinte. Nasceu em que ano? Eu sou em 36. E aí? O que eu fiz? Aí eles começaram e juntou aquele grupo, eu pensei, eu pensei acharam que estranho, tinha aprendido. acharam estranho um homem de 80 anos numa motinha. Peguei a moto, tava chegando no taco mesmo, ó, já tá mais de 100. Que eu virei a curva, a polícia parou assim, né? Mandou eu parar e fez sinal assim, eu falei, passei em cima de alguém. Fiz alguma coisa errada. Não vi alguma coisa errada. E eles assim, fazendo assim, ó, como diz, entra aqui. Mas você estava parando quem passasse ali, não era pessoal? Não, alguns só. Tava todo mundo, quando eu passei que ele me parou. Aí que eu vi, eu falei, eu errei, né? Aí que eles veio, desci, eu falei, bicho, fiquei olhando de um lado, de outro assim, tirou o capacete, falei, meu Deus do céu. Olhei na roda, se tinha sinal de sangue, olhei pra lá, pra cá, todo mundo rindo, veio pra mim, enfermeira. As enfermeiras que trabalham no trânsito, os guardas, isso aí que juntou uns 30, 40. Estava fazendo uma operação, então. Fazendo uma operação? Nada, numa operação assim de ver como é que estava o movimento. E eu fui a causa. E isso saiu anos na Record, me falando o nome. Até já esqueci tudo, né?
Aí peguei e fiz uma dedicação para eles aqui. Então leia, vai, leia. Aqui, agora aqui? É aí mesmo, aí leia. Ah, Tá sem óculos? Mas sem óculos, você acha que dá? Não. Ô, Lucas, Pega o Daniel, óculos Renato, dele, dá ó. meu óculos aí, ó. Tá em cima da mesa? Bom, depois disso, Edson, você vai pegar os cadernos que o senhor faz. É aqui. É esse daqui, né? É nesse aqui. Ele registrou em 7 cadernos durante 1 ano, 2 mais ou menos. Eu vi em 71, 72. Obrigado, viu? A iniciação dele, como que foi que começou a mediunidade, o que ia acontecendo dia a dia. Então nós vamos fazer um bloquinho nesse sentido. Aí, quando eles me pegaram, fizeram entrar, fazer exercício, fez eu levantar peso, eu fazia tudo como uma pessoa normal. Aí a moça fez assim, passou um braço, falei, o senhor faz tudo isso? Falei, mais ou menos. E o que mais? Eu ainda faço natação, eu ainda faço exercício de mão, ainda faço... E fui explicando, ando de moto, bicicleta, jogo bola, e contando as coisas. Contou que dança? Ah, mas aí o trem juntou. E foi pro jornal e foi pra Rádio Record. Aí eu encontrava na rua assim, cara, ô senhor Edson, como é que é? O senhor saiu lá e falei, o quê? Não, que lá eles estavam fazendo uma coisa. Falei, não, eles estavam fazendo a reportagem dos pilotos, dos motoristas, quem transitava a estrada. E os senhores achou interessante. O senhor com mais de 80 anos, fazendo tudo aquilo lá, eles fizeram um teto, o senhor fez, mandou que eu fizesse, que eu subisse, levantasse coisas, levantasse peso. Quer dizer, eu fiquei ali e a turma falou, mas, né? Na verdade, eu sempre tive um pouquinho de exercício. Saúde, né? Aí eu pensei que eu vi que era uma homenagem. Aí eu agradeci, se ele me desculpa, eu já saí arrancando assim, a turma fez assim, né? Com a moto. Pronto. Aí que eu fui lembrar, né? Que eles foram me educar. Aí eu resolvi escrever aos anjos guardiões da estrada, da autovia. Aí escrevi isso aqui. Então lê aí. Vai. Eu não sei como é que tá isso aqui. Ah, mas lê aí. Está escrito assim. Hoje, então, já se repete, que maravilha falar, nesse dia 27, quero agradecer e narrar. De manhãzinha, bem após o sol despontar, como sempre na vidinha, lá vou eu na estrada a rodar. Bem pertinho da cidade, numa curva da estrada, que vejo em minha idade anjos ou equipe aparelhada. Fui chegando devagar, com a moto acelerada, para atender e parar aos anjos daquela estrada. Bem logo, pois que eu desci e desliguei minha moto, vi logo que ali nasci, pois logo tiraram uma foto. No entender de minha alma, logo vi, mas que beleza! Logo me senti com calma, com tanta delicadeza. Me puseram na questão de agrado a qualquer forma, e assim os vi agir com o coração sem perguntar qualquer norma. Eu notei que era formado para atender o viajor, todos então capacitado, agiu com todo amor. Enquanto o tempo passava, eu notava decisão, era o amor que ali imperava, formando um só coração. Sem querer me enunciar, mas tentando agradecer, nem sei quem a enumerar por tudo que podia fazer. O tratamento era completo e o capricho nem se compara. Era um anjo ali de perto que há muito ali amara. A organização do trabalho em a todos atendeu, sem sofrer, pois embaralho, ao Joaquim ou ao Amadeu. Mais uma vez agradeço aos anjos por dessa estrada. Não sei se bem os mereço. Muito obrigado, rapaziada. Eu, Edson Flauzino Ceni, Autovia Cândido Portinari, Franca. Data? Telefone era 016 99189 5926. No dia 27 de julho de 17. E 27 de julho de 2017. 27 de 7 de 2017, faz 3 anos. Isso aconteceu. Quer ver? 3 anos, com a idade que eu tenho, já tinha uns 80 ou mais, né? Deixa
senhor está com 85, tinha 82. 81, 82. Então, Né? bem, Ô senhor Edson, então pega lá os livros do... Tem alguma outra coisa aí diferente? Não tem não, né? Esse negócio da autovia, esse telefone, o que era? O telefone da autovia? esse telefone aqui deve ser da autovia, né? Ah, tá. Ou de alguém que conversou com o senhor, né? Não. Aí, ó, autovia, Pedro de Portinari, Franca, telefone, ó, 99189-5926. Dia 27 de 7 de 2017. Coincidência, né? 27 de 7, ó. De 2017. De 17. Quer dizer, dia 27 Hoje é agora, 21, né? Hoje é 21, então 27. Seria daqui a 6 dias. Ô senhor Edson, vamos ver lá. Ó, nós vamos chamar esse trabalho Meu Diário de Iniciação. Que o tema disso daí, tudo que é mensagens mediúnicas, né? Então, como são Deixa eu 7... pegar o caderno. Não, pega todos para a gente poder dar uma passada ali. Aí depois o senhor lê um e já deixa os outros no jeito. Aqui, ó. Né? Tava cheio de aniversário. Às vezes acontece coisas e coisas, né? Pois é. Pensava que era uma Achou multa, que ia levar uma multa, levar uma bronca, Era né? uma multa. eu tô Fazendo alguma falando. coisa errada? Aí na verdade fizeram foi um elogio pra mim que saiu na Record, toda tarde eles punham na moto, eles tiraram foto, eu nunca vi. Eu nunca nem pensei que poderia ser aquilo lá, né? Eu vou conversar com alguém da Record para ver se eu pego, porque esse aí tudo é guardado, tudo documentado. Né? Foi o pessoal da Record que Ô fez. senhor Edson, dá uma passada nos livros. Conta para mim os livros aí, só vai passando. 1, 2, 3, só para colocar na sequência. Separa pela sequência, ó. 1, 2, 3. Não, tem que pegar, quer ver aqui, ó. Segundo caderno, terceiro. Mas foi rasgado. Não tem Terceiro importância, é só para a gente caderno, organizar. quarto caderno, quarto, sétimo caderno, e esse quarto, oitavo, quarto, quinto aqui, ó, sexto caderno. Quero ver se acha o quinto caderno aqui. 70. Isso aqui não tem número, ó. Pela data, depois localiza, põe lá. Pra gente Quinto ver. deve ser aqui. Deve ser da folha, ver qual que Não, é. isso não. Isso não, isso não, isso não. Isso Tá faltando algum caderno, não? Não, fala caderno de rascunho. Então, né? achou o quinto caderno de Não, rascunho? achei esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui eu não sei. A quinta achei, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui, ó. Cadê o primeiro? Quinto, quarto, segundo, terceiro, segundo, falta o primeiro, sexto, aqui, o sexto aqui. Aqui. Tem esse caderno de finalidades, tal. Eu acho que o primeiro deve ser esse aqui, ó. Aí tem, ó, está cheio de mensagem. Primeiro, esse aqui é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Esse aqui, quinto. Sexto. 8. 7. 8. Então não são Tem 7 mais cadernos, são 9 cadernos? 8, 9. Esse aqui não sei que data que é. Mas deixa Não tem nenhum deixa no aqui. último, depois a gente pega pela data, porque o senhor colocava a data, né? Aí aqui, ó. Certo. Bom, então o que a gente está fazendo? A gente O está... primeiro trabalho é esse aqui, ó. Ah, não, aí você não tá Eu já vou pegar. Ó, Eu vou pegar aí de perto.
Vai falando, dá só uma passada nas folhas. Esse primeiro trabalho... Ó, então vamos lá, começa assim, ó. Pelo que eu me recordo, o senhor Não, aqui começa... o senhor estava em casa, dormindo, de repente... Não, mas eu acho que era isso. Pelo menos a história que eu ouvi várias vezes da dona Maura, que ela pôde acompanhar, né? O senhor estava em casa dormindo, de repente 3 espíritos vêm, acordam o senhor e levam o senhor para um porão que tem lá, né? Você é a parte, você é um negócio, você é a parte. Primeiro caderno que eu tive... Deixa eu pegar de perto. Aqui, ó. Está escrito assim, introdução do assunto. Pelo assunto, ó, tem este caderno a finalidade de anotar todos os fatos decorrentes comigo, referente às manifestações espirituais e todos os casos acontecidos no desenrolar da vidência espiritual. Para iniciar, diria o seguinte, com a idade de mais ou menos 12 anos, fui acometido de uma paralisia que deixou-me completamente... Então não foi aos 6 anos, foi aos 12 anos. Bom, aqui, aí está aqui, né? Mas vamos, não sei. Minha mãe certo, fala já que estava aí. Minha mãe fala que foi com 6 anos. Mas que é aqui, ó. Então, quando ainda minha avó Genoveva era encarnada, tratou de mim, etc, tal. Aí conta a história, né? Aí a história vem. Aqui, ó. Isso, tudo aqui vai contando. Eu comecei a adquirir os livros de Allan Kardec, Susan, o livro dos médios, o livro ABCD, já possuí outros. Como entrar em contato direto com os espíritos? Então, eu tentei de uma caneta, um caderno, e orei levando pensamento no Altíssimo e também aos outros espíritos. Ou o espírito que quisesse falar comigo, eu escrever. Qualquer coisa que isso poderia apenas aos espíritos bons. Foi quando, no momento então, qualquer coisa que movia minha mão, parecendo estar adormecida. Isto aconteceu no dia 2 de janeiro de 1972. Então, só para ver, esse início de escrever 1972. 72. Mas em 71 já teve aquele negócio lá do espírito levar o senhor para um canto, ficar escrevendo. Aqui foi... Assim, olha lá, ó. Aqui, ó. A seguir, a grande finalidade da fundação da escola de médium, localizada. Eu andei e procurei na General Osório, titulada Veneranda. Primeiro ano. Pois bem, estamos na minha mulher, isso, escola, primeiro ano. O professor Vicente Benatti, homem, certo? Aí vem... Vai dando uma passada aí, só para a gente poder... Aí, aqui. Hoje aqui estamos para dizer o seguinte, voltamos outra vez, a seguir, dia 4 de janeiro, acho que é janeiro aqui por aí assim, obteve a terceira manifestação pelo escrito. Olha, quer dizer que... Aqui não é 4, aqui é 3 de janeiro, ó. 3 de janeiro de 72. Aqui, ó, 6 horas mais ou menos, dia 3, deu-se a seguinte manifestação. Dizia na intenção o seguinte, minha mão continuava, parece que adormecida. A escrita era a seguinte, hoje aqui estamos para dizer o seguinte, voltamos outra vez. A seguir, dia 4 de janeiro, quase todo dia, né? Obteve a terceira manifestação pela escrita. Então, meu espírito pergunta pela escrita o seguinte, aos meus amigos da espiritualidade, proteja-me, faça-me escrever. A seguir, foi escrito o seguinte, estamos dispostos a ajudar, aguarde, paciência, seja honesto, sincero e bom. A seguir, dia 4 de janeiro, é quase toda hora, todo dia, obtive a quarta até contava a manifestação, quarta manifestação que dizia o seguinte, aos meus amigos da terra, lembre-se que somos espíritas, estamos mais vivos do que vocês pensam. Somos espíritos, né? Hein? Somos espíritos. Somos espíritos. E, falou assim, né? Não, espíritos, não é espíritas, espíritos, né? Somos espíritos. O senhor falou espírita. Não, espírito. Estamos mais e vocês pensam, a vida continua, passa tudo. A seguir obtive a quarta manifestação, dia 4 de janeiro de 1972. Quer dizer, essas datas, não sei que vai daqui, vai dali, dia 4. Agora me vou, saúde, felicidade e desejo. A seguir se obtive, talvez dia 5 de janeiro, dia 9, data mais ou menos
anotada no livro Sexta Manifestação, que está escrito aqui, ó, que é outro livro. Aos meus amigos, esta é uma mensagem de amor a todos, escrito de boa vontade. Note bem, parece assinar Espírito da Verdade. A seguir, dia 8 de janeiro, obtive a 7ª... eu ia contando a manifestação, dizia, pela escrita, para que nós possamos comunicar, é preciso oração e vigilância, coragem, fé em Deus e fé nos Espíritos. Agora leia mais, note bem, do médium. Estava eu lendo o livro dos médiuns com a seguinte interpretação. A seguir obtive, dia 9 de janeiro de 92, a 8ª comunicação, manifestação, pela escrita, que dizia o seguinte: nós estamos todos os dias aqui, basta que tenha paciência conosco, agora procure estudar sem ser continuação. Outras provas lhe serão fornecidas, não esta, a não ser que você já tenha em mãos. Eu já me vou. Passa a todos. A seguir, dia 11 de janeiro, obtive a 9ª manifestação pela escrita, que dizia o seguinte: a reunião em que estiveste na vida espiritual foi verdadeira. Apenas precisava alegrar, não sei, clarear as ideias, pois se não souber explicar, eles nada vão entender. O amor universal é toda a vida da humanidade. Eu tive outras ideias, todo sonho, e explicou. Note bem a seguir, do tradutor, na nova manifestação, o Espírito confirmava pela escrita a minha ida à espiritualidade, uma reunião que um dia anterior eu estivera com os Espíritos. Então, nossa reunião, eu tentei doutrinar alguns Espíritos que estavam necessitando de amparo espiritual, que quando eu pude ver diversos Espíritos em mim, ou talvez de um branco, que depois caíram todos para trás, não sei. A seguir obtive a 10ª... Branco ou banco? Deve ser um banco. Aqui é banco mesmo, não é branco, não é banco mesmo. A seguir obtive a 10ª manifestação escrita, está dia 11 de janeiro, que dizia o seguinte: nós estamos aqui para proteger o coragem, fé nos Espíritos bons, assina, Espírito da Verdade, que é audácia. Mas é uma maneira. Então foi quando, após a 10ª manifestação pela escrita, foi confirmada que eu me encontrava em estudo desesperador, desorientado, nervoso. Foi quando eu resolvi falar com minha esposa e dizia que ela deveria consultar um médium experiente. Foi quando aconteceu aquilo lá, para me confirmasse ou desmentisse aquilo que estava passando comigo. Se fosse obsessão, mistificação, loucura ou coisa parecida, eu me encontrava no estado de saúde aparentemente bom. Trabalhava em tudo, parecia que era normal. E minha vida espiritual foi quando eu disse assim: a minha mulher, quando eu fosse consultar um médico, ela iria me contradizer tudo que havia acontecido comigo. Foi então que eu... Cheiro de queimado? Cheiro de queimado, o que é? Hein? Então eu resolvi consultar outros médicos que iriam confirmar isso que já estava cursado, não sei. Pois bem, eu então continuava... Estava correndo, que estava em curso, uma coisa assim. Continuava os estudos do Evangelho, frequentava a escola, parei de ler o livro dos médios, pedi consultar, no 600, um médium e uma resposta. Por enquanto não é nada da mediunidade, é apenas sugestão. Fique Aí é o seguinte, só para dar um tempo, o senhor não quis dar o nome das pessoas. Quando você falou que ia conversar com a dona Maura, esses espíritos falaram para o senhor, você vai consultar 3 pessoas. Aqui, a que você mais confia vai se decepcionar. Aqui está escrito o nome dela, tudo aqui. Olha, aí... que fogo é esse? Hein? Tá queimando, tem isso. Liana, você está olhando isso aqui? Vem cá. Então, fica aí. Aí vai pegar fogo vocês aí na casa. Toda coisa era. Então, para me alegrar, ele disse que o espírito de Samuel havia
combinado a minha mediunidade que deveria frequentar reuniões de desenvolvimento, preste para poder desenvolver. Daí começamos, eu e a minha mulher, a frequentar os trabalhos, junto então, claramente, desenvolver toda a reunião, a manifestação dos espíritos. A incorporação dos espíritos do médium, via o guia Samuel, protetor, o guia do presidente, assim foi desenvolvendo. Você estava indo Dona Rosinha, então. Aqui, Dona Rosinha, ó. Ainda frequentava outra reunião de vibração do senhor Agnello Morato, que é muita esperança e fé. Então eu pedi para ver desenrolar com as pessoas, conjunto na mesa. Como exemplo, eu vi o Agnello, presidente, ajoelhado na espiritualidade, veio o médium dos elementos, acompanhava a mesa diversos de sua vida, amando para a multidão, estava dito também. Que é isso, pai? Junto aos médios. Quando eu entrei na Câmara de Paz, vi um... quem era menino? Você não vou nem contar, porque eu vi milhares de coisas, não tem nem contar aqui. Isso não vai parar, né? Aqui nela estava entregando remédios diversos e tal. Aí aparece um guia lá para ele também, trabalho, assunto, observações. Note bem, ele deveria iniciar ou terminar os trabalhos de atendimento aos necessitados. Pois bem, devido a tantas outras manifestações, quase que diariamente, à noite, sempre minha companheira estava estudando o Evangelho, segundo, nem vou ler. Aqui, pude então, do Chico, tem uma palavra passada do Chico. Então, a ele orientação, aqui, ó. Resolvemos então visitar e consultar o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, em Minas Gerais. Viajamos para lá todo dia, até a noite. Pedi então a ele orientação, proteção, e foi dada a seguinte orientação. Isso daí porque a estrada na época era estrada de chão, esburacada, a estrada de Minas era mal cuidada. 150 anos, né? Andou no que é, numa perua Kombi? Uma Convé 1951, primeira que demorou um dia para chegar lá, né? Nós estamos cedo, chegamos de noite. Né? De noite chegamos lá. Nós estamos aqui 8 horas da manhã, 7 mais ou menos. Chegamos lá de noite, passei 7 horas. E como é que foi lá? Lá... Lá foi na casa das tias, né? Na casa das parentes da Dona Maura? Não, foi lá na casa... aqui lá, mas aqui eu não vou escrever. Não, eu tô falando assim, foi lá Nós fomos lá ver a casa que tinha... tinha acabado de falecer a Olga aí, que era uma mãe de 8 filhos. E nós fomos lá para dar um apoio para ela. Eles não tinham nada. Era uma miséria danada. A Dona Maura falou que ela ver se arrumava emprego, porque ela era uma moradora na casa da família Samelo e tinha muita amizade com a mãe, com a mulher do proprietário, e pediu para a Dona Edília falar com o seu Miguel, falar com o menino, falar com a besta dele, para arrumar emprego para ele. Arrumou emprego para todos. Subiram na vida, não tem empregado lá. Mas depois tem os minúcios, é claro, né? Então, aí, isso daí, você está falando que precisou ir em Uberaba e conversou com os parentes a respeito da situação dos familiares. Isso foi depois, claro. Nós voltamos. Tá. Mas o Chico... Não, porque o senhor está na história do Chico. Então, eu falo assim, você foi direto pro Chico, que já era noite, Não, né? aqui, ó... Ou foi em algum lugar primeiro? Não, primeiro nós falamos Chico. Não me lembro se foi de um lado, se foi outra viagem também, ó. E foi dada a seguinte orientação. Caro irmão, Aonde que tá? Por intermédio de Chico Xavier, nosso amigo permanece sobre o amparo de abnegados benfeitores da vida maior em suas tarefas. Filho, trabalhemos na seara do bem, confiando em Jesus. Essa foi a mensagem que Chico me deu, lá na hora. Então, pude verificar na própria reunião de sexta-feira em Uberaba, o Chico que desenvolve o seguinte: passo inicial, pude ver que diversas entidades... Aí eu falo com o seu Chico, como é que havia. Isso é importante. Para iniciar, pude ver que diversas entidades com aparência de soldados guardavam todas as entradas das portas e janelas. A seguir, pude verificar que havia um espírito perturbador, estava influenciando um parente meu, que não parava de falar. A seguir, começou a desenrolar comigo, começou uma grande desenrolar comigo nessa
época não conseguia ficar parado. Digo, meu espírito, é claro. Eu não dava para lá, para cá, mas espírito. Então eu comecei... Em desdobramento você ficava andando. Então eu comecei a voar. Grande estrada sem fim, passeava de cidade, outra cidade. Quer dizer, então, né, loucura. Ora alegrava, então, atolar uma parte da estrada, outra estava de pé, dentro de uma estrada que parecia estar dentro da água. Ao final estava atrás, vendo se conseguia alcançar Chico Xavier, que encontrava em outra extremidade de uma ponte, acompanhava uma cidade. Jamais consegui chegar bem perto dele, agora permanecerá distanciado. Então, após grandes desenrolar, foi a tiragem de receita dentro da reunião material. Pude verificar que o espírito saía de dentro do quartinho que se encontrava o Chico Xavier e aqueles elementos que necessitavam de receita fora, voltava e ditava ou clinicava para que ele escrevesse. Isso aconteceu e passou no dia da visita de Chico Xavier. Voltamos certo de que daquela visita em diante deveria minha mulher iniciar um trabalho, ou melhor, um desenvolvimento mediúnico, não sei o quê, para o futuro, assim resumir outro sermão necessitado. Então começamos a estudar cada vez mais. Então eu podia ver como, com as maior clareza, ver o desenrolar de todos os acontecimentos na espiritualidade. Por exemplo, em minha própria casa fazia visitas no mundo espiritual e via coisas que jamais poderia dizer que aconteceu. Exemplo, todos tubos de vidro grandes. Tubos de vidro grandes, pequenos, em desenvolvimento. E ainda uma das vezes pude observar o seguinte: um velhinho bom pegou-me pela mão e saímos para outros, não sei aonde. Para outros mundos, pai. Outro mundo. Não sei onde, mas lá chegando na estrada, vi um barquinho que carregava em cima de uma camada grossa, escura, parecendo plástico. Então eu pude verificar uma grande, sendo não sei o que, de trabalho. A roda parecia produzir energia, e havia outras rodas que produziam, destinada a coisa de força que parecia. Então encontrei para aquele planeta de guia para de cabeça para baixo. De cima para baixo. Então eu pude verificar que embaixo